A graça e a paz, bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, situado aqui vizinho ao Estrão. Desde já nós pedimos a você que compartilhe o nosso programa com os seus familiares, pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre família, para que eles possam ser edificados com mais um programa da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre o tema As Consequências do Pecado. Eu me chamo Marcílio Moura, ao meu lado, Soraya. Eu me chamo Soraya Moura. E nós vamos começar o nosso programa bem. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre este programa, para que as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos ouvem, possam ser edificadas com a inspiração que vem do alto. Eu vou pedir para a Soraya fazer essa oração e logo mais nós vamos ouvir um louvor da parte do Senhor. Feche os seus olhos onde você está, aí na sua casa. Se você pode fazer isso, talvez você esteja assistindo em algum outro lugar, mas nesse momento, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças por mais um programa onde nós vamos compartilhar da Tua Palavra. Essa palavra que traz transformação, que traz mudanças na nossa vida, não a pessoal apenas, mas na nossa família, na sociedade. E nós te agradecemos porque esta palavra é poderosa, ela é viva e eficaz. E nós te agradecemos por tudo que ela fará ao encontrar corações abertos como uma boa terra para receber a Tua palavra, esta semente poderosa. E desde já nós te agradecemos, Senhor, pelos resultados que a Tua palavra fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade ao programa A Bíblia e a Família. Da cruz saiu uma luz que tanto brilha. Essa luz é o amor de Jesus que me ilumina. Todo homem que está em trevas deste mundo, sem saber que o amor de Jesus é profundo. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus, Jesus, mostra agora como é grande o seu amor. Jesus, Jesus, como é grande o seu amor. Olha pra cruz e vê em Cristo a grande dor que Ele sofreu por ti, por seu amor. Jesus é o caminho, verdade e luz. Quem estiver nele a Deus conduz. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus, Jesus,
mostra agora como é o seu amor. Jesus, como é grande o seu amor. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Rita, Paraíba. Antes de nós pudermos começar o assunto, a comentar o assunto de hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, e ler uma pequena passagem. Gênesis capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Porque fizeste isso? E disse-lhe a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Bem, nós estamos falando sobre as consequências do pecado. E o programa é a Bíblia e a Família. Por que nós vamos falar sobre isso no contexto familiar? Porque Deus, no princípio, criou o homem e a mulher. Deus fez o primeiro casamento, né? E a gente vê já no começo da Bíblia Sagrada, no começo da história de Gênesis, você vê que aconteceu essa queda do homem, né? E, consequentemente, da mulher, da raça humana, a queda da raça humana. Mas tudo isso começou num contexto familiar. A família aqui constituída, né? Primeiro o casal, Adão e Eva. E nós sabemos que Deus, tudo que Deus faz é bom. E isso está na Bíblia. Assim que Deus criou todas as coisas, viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. Consequentemente, a maldade, né, entrou através do pecado. Então, você vê aqui nessa passagem da Bíblia, essa queda, esse oferecimento de Satanás, né, usando as Escrituras, distorcendo as Escrituras. A própria Eva também, acrescentando coisas que Deus nem tinha falado, né, questão de tocar. Mas tudo isso teve uma consequência, porque houve uma consequência na questão da queda. Lógico que Deus não queria que isso acontecesse. Então,
indo de encontro à palavra de Deus, nós sabemos que há consequências daqueles que não obedecem aos mandamentos do Senhor. Deus tinha falado uma coisa e Adão, consequentemente Eva, fez outra totalmente ao contrário. E tudo que nós fazemos fora da vontade de Deus vai ter consequências para a nossa vida, né? E o tema de hoje é as consequências do pecado. Houve um erro, como também os acertos nós recebemos também da parte de Deus. Se você faz a coisa certa, você consequentemente vai colher coisas certas. Se você faz coisas erradas, consequentemente você vai colher coisas erradas. A Bíblia, o Novo Testamento principalmente, está cheio disso, né? Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas para a minha vida. E as consequências do erro, a consequência do pecado, trouxe danos para a raça humana. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus quis que fosse assim, né? Gerar filhos parecidos com ele, filhos que tivessem as suas características, filhos que tivessem a sua índole, né? Deus é um Deus bom. Deus criou o homem e viu que tudo que ele tinha feito, principalmente também o homem, que está incluído nessa criação, e viu que era bom. Então, qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência do erro, a consequência do pecado? Está escrito no versículo 7. Versículo 7 você vê claramente a primeira consequência do pecado. Gênesis, nós estamos em Gênesis no capítulo 3, agora no versículo 7. Depois da queda, depois que Eva cedeu à tentação, a Bíblia diz no versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e de Adão e Eva, e perceberam que estavam nus. E lógico, consequentemente, eles pegaram folhas e colocaram as folhas e fizeram cintas para si. Antes da queda, antes do erro, os homens andavam livremente, né? Adão e Eva andavam livremente, sem vergonha nenhuma. Você vê aqui no versículo 7, a primeira consequência foi vergonha. A vergonha do próprio Senhor, a vergonha de estar na presença de Deus, né? Do jeito que eles estavam. O homem passou a ser um ser carnal, né? Porque eles passaram a perceber mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. E hoje você vê isso também. As pessoas estão mais voltadas para as coisas naturais do que para as coisas espirituais. As coisas espirituais têm sido colocadas de lado. As coisas espirituais têm sido colocadas em segundo plano. Porque realmente nós podemos perceber esse estado físico que nós vivemos, mas esse não é somente o estado real. Nós temos um mundo, né, que é o mundo espiritual, que eu digo que é muito mais real do que o mundo físico. Porque o mundo físico veio a existir, como diz no Novo Testamento, através das coisas espirituais, das coisas que não existiam. Então, o ser humano foi criado espiritualmente, à imagem e semelhança de Deus. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, 24, Jesus disse: Deus é espírito, né? Então Deus criou a gente semelhante a Ele, homens e seres espirituais. Claro, para habitar nessa terra nós temos que ter um corpo, então nós passamos a habitar num corpo físico, como o próprio Senhor fez isso. Deus Emanuel, né? Encarnou, tabernaculou na terra, que é o Deus Emanuel, né? Se fez homem para que pudesse falar a nossa linguagem, né? Ele veio como ser humano igual a mim e a você. Só que ele era um ser espiritual também. E ele quis mostrar, Jesus era a imagem e semelhança de Deus também. Jesus era o exemplo do que o homem deveria ser. Jesus veio trazer essa imagem do que Deus queria para o ser humano. Jesus deixou um legado de pessoas espirituais. É dessa forma que Deus queria que os homens fossem. É tanto que ele treinou os 12, chamou os 12, treinou os 12 para que pessoas pudessem se reproduzir. É tanto que nós somos cristãos, porque somos parecidos com Cristo, ou deveríamos ser, né? Legalmente nós somos, mas de direito também nós somos. Mas nós deveríamos fazer isso como prática da nossa vida, né? Sermos semelhantes a Cristo, sermos aquilo que Deus projetou para que a gente fosse. Então Deus criou o homem bom, Deus fez as coisas perfeitas. O homem pisou na bola e a primeira consequência foi a vergonha. Deus, ele criou o homem, mas eu achei
lindo aqui, assim, pensando agora e lendo agora, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova, a gente vai vendo coisas novas e de uma maneira diferente a cada dia. Que Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, porém ele poupou o homem de conhecer o mal. Deus colocou o homem naquele jardim, né? Disse para ele não comer do fruto daquela árvore, para poupar o homem de conhecer justamente o mal, porque ele sabia que havia uma consequência se o homem comesse daquela árvore. E aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que, isso a serpente falando à mulher, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E às vezes a gente escuta algumas pessoas falando, e que também é verdade, né? Que o diabo é o pai da mentira, é verdade, que ele mente, é verdade, a mentira está nele. Mas quando a serpente fala aqui, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, era uma verdade. Né? Ele sabia que se o homem desobedecesse, o homem passaria a não só conhecer o bem, que ele conhecia, que ele tinha comunhão com Deus todos os dias naquele jardim. Já pensou um face to face, né? Cara a cara, vamos dizer assim, com Deus, a presença de Deus ali naquele jardim. Que privilégio! E ele não ia só apenas conhecer o bem, mas se ele desobedecesse, ele também passaria a conhecer o mal. E como é que você diz, Soraya, que isso não era uma mentira de Satanás? Porque se você ler no versículo 22, o próprio Senhor Deus diz, e não eu, diz assim: então disse o Senhor Deus, versículo 22 do capítulo 3, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E qual a consequência de saber o bem e o mal? A desobediência, né? O que a desobediência trouxe? Trouxe esse conhecimento do mal. E esse conhecimento do mal trouxe outra consequência, que está nos versículos seguintes. Ele disse: ora, pois, ainda no 22, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus sabia que no momento que o homem comesse daquele fruto, ele não poderia mais permanecer na comunhão com Deus, na presença de Deus. Ele deveria ser expulso daquele lugar, criado por Deus para Adão e Eva, para o homem, para a mulher. O plano perfeito de Deus. Mas o homem desobedeceu, né? Além de ser expulso, a primeira consequência foi a vergonha. Por que a vergonha? Porque no momento que eles começaram a ter o conhecimento do mal, começaram a ver o que era mal, né? A ver as coisas que antes eles não viam antes. Na sua pureza, né? Só conhecendo a bondade, o bem. Eles estavam nus no jardim, sem nenhum problema com isso. Porém, quando entrou o pecado, a desobediência, eles passaram a ver que estavam nus. Eles começaram a ter vergonha de estar na presença de Deus, né? Não o fato em si, simplesmente de estar nu, mas por causa da desobediência, de ter comido daquele fruto, de ter desobedecido a Deus. Essa consequência do versículo 24, né, de o homem ser expulso, isso espiritualmente acontece, né? A desobediência aos mandamentos do Senhor hoje afasta o homem de Deus, afasta o homem dos privilégios que existem em fazer parte do reino de Deus, né? A gente eu costumava muito, eu dizia assim, venha para o reino de Deus, venha se converta, tal.
Muitas vezes a gente evangeliza e não tem como você, no evangelismo, você falar todos os detalhes de uma vida cristã, do que é ser incluído dentro da vida cristã. Então a gente costuma falar: Jesus é bom, venha para o Senhor, Ele vai te dar uma nova vida, vai te libertar do pecado, vai te libertar de vício, de tudo aquilo que te prende, as amarras do pecado. E o dia a dia realmente do Evangelho tem o que a própria Bíblia diz, né? Toma a sua cruz e siga-me, né? É a gente renegar algumas práticas do passado, viver uma nova vida, andar em novidade de vida, como a Bíblia diz. Mas tudo isso, tanto as consequências do erro, existe um pagamento, como também as consequências do acerto, da obediência, tem também o seu fruto, tem também o seu pagamento. É você viver no reino de Deus viver agradando ao Senhor, e tem as consequências. Você colherá coisas boas para a sua vida também, porque Deus prometeu bênçãos para nós aqui na terra e, consequentemente, a bênção eterna, né, que é a salvação eterna. Nós vivemos a salvação hoje, mas em meio termo, porque a redenção completa vai ser quando a gente for transformado, nosso corpo ser transformado gloriosamente, e nós vivermos como Jesus vive hoje. Então, isso são consequências, tanto do bem como do mal. Essas consequências vêm pela escolha que nós fazemos no nosso dia a dia. Você viu que ela teve uma escolha, ela tinha opção aqui. Deus colocou opção para ela, e disse: isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Se você fizer o que é bom, tudo bem. Se você fizer o que não é bom, você vai arcar com as consequências. E tudo isso continua do mesmo jeito. Se nós fizermos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus tem para nós vai se manifestar. São as portas abertas para a bênção do Senhor. E, consequentemente, se nós fizermos aquilo que não agrada ao Senhor, isso também ocorrerá como um pagamento. Coisas ruins vão acontecer. Aqui a primeira consequência do pecado foi a vergonha. Deus não criou o homem para andar vergonhoso, com vergonha. Então a consequência foi essa: o homem percebeu que aquela coisa que eu falei no começo, né? A noção do natural. O homem perdeu essa sensibilidade espiritual. No mundo espiritual não existe maldade, é tanto que não existe lá, né? Casamento, não existe nada disso, né? Essa parte física, sexual lá não existe, né? A Bíblia diz que os homens não vão dar sem casamento. Quando chegarmos lá, o homem passou a perceber as coisas naturais. O homem desceu o nível das coisas naturais e começou as coisas naturais fazerem mais sentido do que as coisas espirituais. Perderam o foco de Deus e passaram o foco nas coisas naturais. Uma frase que eu achei interessante sobre o pecado é que o pecado te levará mais longe do que você queria ir, te prenderá mais tempo do que você queria ficar e custará mais do que você queria pagar. Então essas são as consequências do pecado. É forte, né? Eu estava lembrando aqui do que a gente dizia para Natan, nosso filho, né? Desde pequeno a gente dizia para ele: a obediência traz bênção. A gente sempre ensinava nas salas, via as tias ensinando nas salas das crianças, né? A obediência traz galardão. Então a gente sempre procura mostrar que é melhor obedecer. A Bíblia já diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. E o interessante também aqui nessa passagem de Gênesis 3 é que tinha tanta árvore, né? Um jardim inteiro criado por Deus, tanto para desfrutar, tanto para se deleitar, para se deliciar. E apenas uma árvore que eles não podiam comer daquele fruto. Mas a curiosidade levou esse casal a ter uma consequência desastrosa. A curiosidade levou esse casal a sair da presença de Deus, a não poder mais estar num ambiente de vida, onde eles poderiam comer da árvore da vida. E isso não ficou só lá em Gênesis. Hoje em dia também é assim. E eu não falo nem só para casados,
porque esse programa é a Bíblia e a família. Inclui o casal, inclui os filhos, tudo que constitui a família, todos que constituem a família. Que às vezes por curiosidade acaba caindo nesse mesmo erro. Você foi criado numa igreja evangélica, conhecendo os princípios bíblicos, aprendendo o que é correto, aprendendo que é melhor obedecer. E mesmo assim, às vezes por curiosidade de provar algo que o mundo está oferecendo, de provar algo que as pessoas estão fazendo, você cai nessa cilada do diabo, né? Por ver as pessoas fazendo, praticando, e você começa a achar aquilo normal, às vezes aquilo interessante, e por curiosidade cai nesta mesma cilada. E isso é muito perigoso. Se você já tem esse conhecimento, foi criado na verdade, não existe curiosidade, não existe nada que você vá conhecer que seja melhor do que aquilo que a Bíblia te ensina, do que aquilo que Deus tem para te dar, do que aquilo que você pode desfrutar estando na presença de Deus. Você já pensou você comendo a árvore da vida, tendo acesso a isso, vivendo eternamente da melhor maneira possível, e às vezes cai numa cilada tão, vamos dizer assim, tão simples, se é que eu posso dizer assim, uma curiosidade. A Bíblia diz que no Gênesis 3, deixa eu ver só aqui o versículo, que fala como era o fruto, né? Que era desejoso aos olhos, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore, e você pode até repetir aí em casa, vendo, né? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para quê? Para se comer. A primeira coisa que ela viu. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Para dar entendimento. Era o conhecimento. Tomou do seu fruto e comeu. Eu nem digo às vezes, sempre. Aquilo que você está olhando, que é uma tentação, porque você sabe que não deve praticar isso, você olha e acha da mesma forma. Você acha boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável. Então, tudo que o diabo coloca na sua frente, ele vai te mostrar como algo bom, algo bonito, algo perfeito, algo que vale a pena você errar. Isso é o entendimento que ele passa para você. Mas, na verdade, no momento que você cair nessa cilada, aí você vai descobrir o que diz aqui naquela frase que Marcílio leu, né? O pecado, ele vai te levar mais longe do que você queira ir. Às vezes você diz, não, só por curiosidade, eu vou só provar aqui, vou só experimentar aqui. Mas não para por aí. O pecado vai te levar mais adiante. Te prenderá por mais tempo que você queria ficar. E custará mais que você queria pagar. Porque, na verdade, ninguém quer pagar, né? Ninguém quer passar a consequência do pecado, porque é dolorosa. Mas no momento que está caindo na cilada, não lembra das consequências. E nós estamos justamente aqui num programa como esse, a Bíblia e a Família, trazendo à memória, através da palavra de Deus, as consequências do pecado. Falando, enquanto você falava agora, eu me lembrei de uma consequência de um pecado que eu assisti hoje, acho que quando a gente estava na mesa de jantar, e aquele vídeo daquela esposa, né, que pegou o marido no flagra, ela conseguiu provar pelo celular do marido que ele estava traindo ela, uma moça no trabalho. Essa mulher entrou no trabalho e fez um escândalo. Só não chamou a outra, como a gente disse, só não chamou a moça lá do trabalho de santa, né? Mas de tudo que era coisa ruim e com prova na mão. Isso é o que? A consequência do pecado. Para o marido dela podia ser até prazeroso, estava lá, né, flertando outra pessoa. Gente, traindo, né? Pavoroso o que eu vi naquele vídeo. O que aconteceu naquele vídeo, a vergonha que aquela mulher passou, a vergonha que o marido daquela mulher deve estar passando. Acho que ele não sai nem na rua.
com aquilo que viralizou na internet. Você coloca uma coisa, né, o mundo todo vai ficar sabendo. Imagina a rua daquele homem. Imagina, porque a mulher está exposta no vídeo, quem conhece ela sabe, lógico, os vizinhos vão saber que é ela, logicamente. Isso é a consequência. Eu acho que aquele homem deve estar arrependido amargamente. E ela até diz no vídeo que pegou uma sacola de lixo, jogou a roupa dele e expulsou ele de casa. Então, não vale a pena. Como diz aqui, você custará mais do que você queria pagar. Às vezes a pessoa pensa que aquilo não vai dar em nada, né? E insiste naquele erro, insiste no pecado, porque, como a Soraya falou aqui, parece ser boa, parece ser agradável aos olhos, né? Ah, vai ser bom para mim. Mas a consequência do erro, gente, o preço tem que ser pago. Alguém tem que pagar o preço. E num caso desse que você citou do casamento, né? Às vezes o marido sai com outra mulher, trai, acha que ninguém vai descobrir, acaba engravidando aquela outra mulher e aí vem uma consequência maior ainda, né? Que geralmente 99% vai ter o seu casamento acabado, vai aparecer ali, entra nessa cena uma criança que vai ser criada já num lar desestruturado, um lar que deu início de uma maneira errada, e aí é só o começo das consequências, né? É algo trágico, vamos dizer assim. Então, uma das consequências do pecado, né? A gente está falando e está citando alguns exemplos sobre consequências de pecado, né? Outra consequência que aconteceu, nós vamos falar daqui a pouco. Depois do louvor, nós vamos ao louvor e daqui a pouco nós voltamos para dar sequência às consequências do pecado. Tanto sair uma luz que tanto brilha, essa luz é o amor de Jesus que ilumina todo homem que está em trevas nesse mundo, sem saber que o amor de Jesus é tão profundo. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus, Jesus, mostra agora como é grande o seu amor. Jesus, Jesus, como é grande o seu amor. Olha para a cruz e vê em Cristo uma grande dor que Ele sofreu por ti, por seu amor. Jesus é o caminho, verdade e luz. Quem estiver nele, a Deus Ele conduz. Jesus, Jesus, vem falar ao coração do pecador. Jesus, Jesus,
mostra agora como é grande o seu amor. Jesus, Jesus, como é grande o seu amor. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família. Hoje à noite nós estamos falando sobre as consequências do pecado e, logicamente, por ser um programa para a família, nós estamos falando sobre a queda do homem, né? Da raça humana, constituída por Adão e Eva, consequentemente o primeiro casamento, o primeiro casal que Deus formou aqui na Terra. Nós vamos dar continuidade sobre as consequências desse pecado, né, que ocasionou a queda do homem. E outra consequência que aconteceu, nós estamos lendo a passagem em Gênesis no capítulo 3 e agora no versículo 8. Soraya, pode fazer a leitura. Capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Você em casa acompanhe conosco. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A consequência do pecado, né? Outra consequência do pecado é o medo. Se você vê pela leitura que Soraya fez, a imagem, o homem, a criatura de Deus, né? Agora os filhos de Deus, estava escondido atrás de folhas de figueira e arbustos no jardim. Então, o homem passou a temer a presença de Deus. Que coisa interessante. Olha lá o que a passagem diz. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, que era algo que Deus fazia, né? Todos os dias conversando com o homem, é o desejo de Deus para a nossa vida, que a gente possa ouvi-lo todos os dias, que a gente possa ter comunhão. Ouvir Deus é isso, é comunhão com Deus todos os dias da nossa vida, né? Eu não sei como um cristão passa o dia sem muitas vezes pensar no próprio Deus, né? Uma pessoa que se diz filho de Deus passou o dia todo e nem se lembrou do Criador. Aqui a Bíblia diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, versículo 9, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz. Olha só, a voz da comunhão, a voz da direção. E no jardim, e porque estava nu, a vergonha, né? A primeira consequência, tive medo. Então, consequentemente, o medo entrou no coração do homem por causa da consequência do pecado. E temer, o medo, né, veio justamente como uma consequência, como foi abordado. Não só a vergonha, mas o medo. E eu gosto de falar muito sobre isso e de mostrar a diferença entre o medo e o bom senso, né? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas cheias de medo. E o medo, ele é uma consequência do pecado. É algo que não faz parte de uma vida de alguém que tem comunhão com Deus. Nós vemos claramente isso no livro de Gênesis, aqui no capítulo 3. O homem não tinha medo. O homem não temia. O homem não se escondia. Mas no momento que pecou, que chegou a vergonha, chegou o medo, que não vem da parte de Deus, mas que vem da parte do mal.
Quando você conhece o mal, o medo entra na sua vida. Então o homem aqui, ele temeu, ele teve medo e se escondeu. Imagina, se eu me escondo de Deus, se é aquele que quer me fazer o bem, que criou um jardim para mim, né? No caso de Adão e Eva, criou um paraíso para Adão e Eva, e eu ter medo de Deus, né? Adão e Eva ter medo de Deus, por quê? Será que Deus tinha feito algum mal para Adão e Eva? Não, Deus não tinha feito mal nenhum, Deus só tinha feito o bem para Adão e Eva. Mas mesmo assim eles tiveram medo, por quê? Por causa do que Deus fez? Não, por causa do que eles fizeram. Então o medo vem para a nossa vida por causa de algo que nós fazemos. E o medo tem atormentado muitas pessoas hoje em dia, né? Entrado na vida de muitas pessoas hoje em dia. Tanto medo que hoje nós conhecemos doenças, né, como síndrome do pânico. A pessoa tem medo de sair na rua, tem medo de estar no meio de muita gente, tem medo de um novo relacionamento, de uma nova amizade. É tanto medo, mas Deus não quer que você viva assim, em medo. Deus não te criou para viver no medo. Deus não criou medo para colocar na sua vida. Deus criou o bem, Deus criou o melhor que Ele podia fazer para o homem naquele momento, em seus planos, em seu propósito, para o homem desfrutar. E Deus, da mesma forma, Ele nos enviou Jesus, né? O melhor presente que nós poderíamos receber, para que nós desfrutássemos de vida e não de medo. A própria Bíblia diz aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, né? Você pode ler 2 Timóteo 1 e entender o seu contexto, mas nós queremos frisar nessa primeira parte, na parte A do versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor. Isso não vem de Deus vem o bem, e Deus quer que você seja livre de todo medo, nesse momento em que você está assistindo esse programa, né? Se tem alguma coisa que você pode discernir de que você fez algo errado e por isso o medo entrou na sua vida, entrou na sua casa, na sua família, faça uma oração agora mesmo de arrependimento, né? Faça isso diante de Deus, para que Deus possa trazer libertação para a sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, assim diz a sua palavra. E eu queria ler com você também, porque aqui em Gênesis, no capítulo 3, deixa eu ler aqui ainda, antes da gente ir para outra passagem, no versículo 11, Deus dizendo para Adão, né? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus estava dando a Adão uma oportunidade de confessar o seu erro, confessar aquilo que ele tinha feito, dizer aquilo que ele tinha desobedecido, não é? Deus deu essa oportunidade para Adão, mas Adão fez diferente, né? E nós vamos falar um pouco sobre o que ele fez no próximo bloco, mas eu queria que você abrisse lá em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Diga nunca. Aí onde você está. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se Deus deu ali a oportunidade para Adão de confessar o seu erro, a sua transgressão, a sua desobediência, e da mesma forma nos dias de hoje, Deus espera que nós confessemos os nossos pecados, os nossos erros, porque nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você tem essa bênção que é o perdão do Senhor. Só basta você fazer o quê? Na sua família, dentro do seu casamento, né? Confessar o seu erro.
confessar o seu pecado diante do Senhor, abandonar as práticas que você tem feito de errado, que não tem agradado ao Senhor. Confessar mesmo, abrir o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus e diga: Deus, eu quero acertar, eu não quero continuar nessa vida de traição, nessa vida de pornografia, nessa vida que não agrada o teu coração, mas eu quero confessar o meu pecado e deixar. Aí a Bíblia diz que você prosperará, porque o contrário também é verdadeiro. Se aqui diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, aquele que não encobre, mas confessa, prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Você vai alcançar a misericórdia do Senhor, que não é qualquer coisa. Mas antes nós precisamos ter um coração arrependido, não é? Se a gente não se arrepende, nem Deus pode fazer algo para as nossas vidas, porque Ele deixa o livre-arbítrio para nós. Se você confessar, não encobrir, abrir o seu coração, Deus perdoa, você alcança misericórdia, você vai prosperar. Mas se assim não for, nós também não alcançaremos a misericórdia de Deus, não prosperaremos. Então são consequências também do pecado. Soraya citou a passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: quando se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e é justo. A fidelidade de Deus e a justiça de Deus também nos cobre na questão da purificação do nosso pecado, o perdão dos nossos pecados e a purificação de toda injustiça, né? Como se você... Eu sempre que vejo esse versículo, 1 João capítulo 1, versículo 9, eu me lembro de uma casa muito limpa, que às vezes você passa aquela água, tira aquela sujeira, né? Aí você olha assim, tá limpa. Não, mas eu ainda vou passar um desinfetantezinho para ficar um negócio mais garantido, né? Eu vejo dessa forma, eu penso dessa forma. Se você confessa, é a porta de entrada da fidelidade de Deus e da justiça de Deus na sua vida. Se não há confissão de pecados, não tem como a fidelidade de Deus te alcançar, nem a justiça de Deus te alcançar. A fidelidade de Deus, a justiça de Deus vai te alcançar perdoando os teus pecados e te purificando de toda injustiça, né? Colocando você na posição onde você é aceitável diante de Deus, né? Essa questão de perdoar pecados e purificar o homem realmente é para que nós possamos ser aceitos por Deus, né? É voltarmos a uma posição onde a gente possa se comunicar com Deus, ser ouvido por Ele, porque se você não confessa os seus pecados, pode ter certeza, como as pessoas falam, o céu está de bronze para a sua oração, né? Consequentemente, claro, a questão de Deus ouvir a nossa voz, Deus ouve a nossa voz. Agora, responder a oração, você precisa confessar os seus erros, né? Essa própria passagem, esse contexto de 1 João, capítulo 1, é muito interessante. É a pessoa que está andando nas trevas, não está praticando a verdade e, mesmo assim, confessa que não tem pecado nenhum. A pessoa que está andando nas trevas, não está praticando a verdade e diz que não está pecado nenhum, ela está enganando a si mesma, né? Ela está se enganando a si mesma. Ela sabe que está errada, mas diz que não tem pecado nenhum. Mesmo andando nas trevas, mesmo não praticando a verdade, né? E diz que não tem pecado nenhum. Essa pessoa realmente está enganando a ela mesma. Não há verdade nessa pessoa. Mas, graças a Deus, pela cura, pela salvação, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados. Não encobrir, como os versículos anteriores falam. Não fazer uma coisa e dizer que não está fazendo. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e também é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso que ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso. Se nós estamos em pecado e dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, se você sabe que está, você precisa confessar os seus pecados, você precisa se arrepender para que a fidelidade de Deus e a justiça de Deus te alcance e você possa voltar à comunhão novamente com o Senhor e restabelecer a sua posição de filho diante do nosso Deus. Antes de chamarmos o louvor novamente, eu queria ler aqui ainda em 1 João capítulo 2, alguns versículos, e em seguida nós vamos ouvir o louvor.
1 João 2, versículo 15, a partir do 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio no Cristo alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Voltamos, nós estamos no programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos falando no programa de hoje sobre as consequências do pecado. Nós vamos dar continuidade falando da última consequência, né? Existem muitas, mas nós vamos falar, esse vai ser a última consequência. E a consequência que houve aqui foi, na verdade, houve agora um primeiro conflito conjugal, né? Da história do planeta Terra, da humanidade. Né? E até hoje os conflitos conjugais existem. Né? Então, aqui em Gênesis, no capítulo 3, Soraya vai ler a partir do versículo 11, nós falamos que o homem teve a vergonha, depois o medo, né? E agora a questão, conflitos, os conflitos, a culpa, né? Soraya lê aí a partir do versículo 11.
Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só. Quando Você viu? eu estava lendo aqui, já deu vontade. É algo sério, um assunto sério, mas deu vontade de rir. Porque como Adão, né, diante de Deus, erra, peca, e quando Deus pergunta, ele ainda tem a ousadia de dizer: a culpa é sua. Foi a mulher que tu me deste. Então aqui já começou a passar a bola. Até hoje se faz isso, né? Quando eu vejo essa passagem aqui, infelizmente eu me lembro de mim, né? Porque alguns que sabem, eu tenho um irmão gêmeo e eu me lembro uma coisa que aconteceu quando eu era pequeno, criança pequena lá em Barbacena, na verdade lá em Cruz do Espírito Santo. Eu tinha uma faixa de 7 anos de idade e eu me lembro de uma cena que a gente brincando dentro da sala, a gente quebrou um vaso. Aquele vaso deve ser japonês, alguma coisa desse tipo, assim, algo caro. E minha mãe já escutou lá dentro da cozinha e veio já com um cabo de vassoura na mão. E quando eu não sei quem derrubou, sei que quando ela perguntou a o que não tinha derrubado, o que tinha derrubado disso foi ele. Então, praticamente já acusou o outro. Lançou a culpa, né? Lançou a culpa sobre o outro, né? Então, o que aconteceu? É o que aconteceu aqui em Gênesis. Um passou a bola pro outro e acabou que a consequência apanhou os dois. Então, sempre... Você que é gêmeo deve saber o que é que você passa, né? Não precisa ser gêmeo não, viu? Basta ser irmão, né? Basta ter irmão. Então o que aconteceu foi aqui, gente. O que acontece hoje foi o que aconteceu lá em Gênesis. O homem continua ainda não assumindo os seus erros, né? Consequentemente procurando alguma coisa. Não, eu fiz isso por causa de fulano. Eu fiz isso porque fulano me incitou. Eu fiz isso porque fulano me induziu, me influenciou, mas a pessoa nunca assume a sua culpa. O ser humano pegou essa síndrome de Adão, né? E o próprio Adão foi grave, né? A culpa é do Senhor, foi o Senhor que me deu a mulher. Que tu me deste. Então, se o Senhor me deu, a culpa é sua, né? E eu não sei se isso é ousadia ou burrice, né? E pior aí, eu acho que é burrice. Adão foi muito burro nessa hora. E a mulher diz o quê? A serpente. A mulher disse o quê? A serpente. A serpente me enganou, né? Então cada um foi passando a bola pro outro. Só faltou a serpente dizer alguma coisa aqui, né? Mas, gente, isso continua até hoje. Se o homem não assume, se você não assume os seus erros, né? Isso é até criança, né? Às vezes faz uma coisa errada e não assume o seu erro, mesmo o pai sabendo que foi ela. Às vezes só tem uma pessoa na sala, acontece alguma coisa, a pessoa tem que dizer que não foi ela, tendo somente ela na sala. Então, as pessoas não assumem diante a sua responsabilidade, diante dos seus erros. Isso é um mal da humanidade, algo que já acontece há centenas, milhares de anos. A primeira coisa que nós devemos fazer é assumir a nossa culpa, assumir os nossos erros, saber que foram os nossos pés que nos levaram até lá, saber que foram as nossas mãos que fizeram que eu tocasse aquilo ali, né? Então é tanto que o Novo Testamento fala muito: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses, uma carta escrita para a igreja, pessoas que nasceram de novo. Vocês precisam crucificar a sua carne, façam morrer a natureza terrena. Se faz para fazer morrer porque está viva. Então, nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós, mas nós temos ainda outra natureza, a natureza terrena, carnal, que precisa ser crucificada, né? Precisa ser colocada, ser mantida no seu lugar, né? Crucificada é o lugar. Toma a sua cruz e siga-me, né? Lugar de cruz tem que ter um corpo lá, tem que ter alguma coisa crucificada. E a nossa carne, os nossos desejos, muitas vezes nossos sentimentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, nossas emoções que não estão alinhadas com a vontade de Deus, né? Nossos desejos que não estão muitas vezes alinhados com a vontade de Deus, aquilo que nos afasta da presença, aquilo que nos afasta da palavra de Deus, da vontade de Deus, precisa estar em obediência, precisa estar crucificado. Eu pergunto,
Você já viu alguém crucificado se mexer? Não. Essa é a posição que deve ficar a nossa carne, os desejos carnais. Crucificado. E tem gente indo lá e tirando os pregos dessa carne, né? Tirando os pregos, descendo essas vontades da cruz e fazendo com que ela ande e caminhe livremente, fazendo o que não presta. E ainda colocando a culpa no outro, né? Colocando a culpa na pessoa. Essa questão, aqui a Bíblia não fala detalhes do que aconteceu depois dessas palavras, né? Assim, no que diz respeito ao conflito conjugal. Porque imagino que foi criado ali, né? Adão olhou, disse que tinha sido Eva. Eva olhou, pelo menos Eva não colocou a culpa em Adão, né? De uma certa forma ela viu, realmente, não foi Adão. Foi eu que fui enganada pela serpente. E ela disse, ainda a serpente me enganou. Nem tomou verdadeiramente o seu erro ali, reconhecendo. Mas essa síndrome de Adão continua destruindo muitas famílias hoje, principalmente os casais. Por quê? Geralmente quando o homem, não vou nem dizer geralmente, mas em muitos casos, né, que existe uma traição, um adultério, que você vai falar com aquele casal, diz, não, é porque a minha mulher, ela sabe, ela não liga muito para mim, ela não me procura, ela isso, ela aquilo, e sabe como é, né? A carne é fraca, mas esquece que o espírito deve ser forte, não é? Então, se a carne é fraca, é mais uma chance de você conseguir vencê-la, porque o seu espírito é forte e a carne é que é fraca. Mas as pessoas usam esse termo, a carne é fraca, para cair na tentação. E ainda usa a outra pessoa, né? Mas é uma decisão, como o Marcílio falou, né? Quando Adão pegou aquele fruto para comer, ele decidiu pegar, ele usou a sua mão para conduzir aquele fruto à sua boca. Então existiu, né, momentos dados pela mulher, mas houve uma decisão. E na vida conjugal é assim, nós precisamos saber passar por todas as situações. Às vezes realmente é verdade, a sua mulher não lhe procura, o seu marido não lhe procura, você teria todas as razões, né? Entre aspas. Ela está se escondendo, né? Ela procura, não acha ele, está se escondendo. Então o que acontece? Usa isso para pecar, que às vezes tem uma razão ali, é uma verdade, a mulher, o marido não está procurando a esposa, mas isso não nos dá o direito de pecar, não nos dá o direito de desobedecer ao Senhor, desobedecer a sua palavra, né? Se afastando assim da presença de Deus. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos privar da graça de Deus. É uma abundante graça que foi derramada, mas existe uma maneira de nos privarmos dela. Né? Então nós não podemos esquecer aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu no jardim com Adão e Eva, servindo de exemplo para nós. Eu não posso culpar o outro pelo meu pecado, por mais que ele seja o meio ou aquele, né, que foi influenciado para trazer às vezes uma palavra do inferno, né, uma tentação, mas a decisão sempre será nossa, não de ninguém. E que a sua decisão, né, possa ser sempre ser fiel a Deus, ser obediente à sua palavra, ser fiel ao seu cônjuge, ser uma bênção dentro da sua família, dentro do seu lar, refletindo a glória de Deus, porque foi assim que Deus fez o homem para ser, para reproduzir a sua imagem e semelhança. Mas no que o pecado entrou no mundo, o homem começou a reproduzir, né, uma geração que estava corrompida já, contaminada. E que a sua opção, a sua decisão, não é nem a opção, nem a sua decisão, seja ser realmente essa imagem e semelhança de Deus, refletindo a sua glória, refletindo a sua bondade, refletindo o seu amor, começando pela sua casa, pela sua família. Se você tem uma opção para fazer, tente ser parecido com o Criador, tente ser parecido com o Senhor, né? A imagem de Deus aqui na terra foi o próprio Senhor Jesus, né? Ele veio como ser humano para mostrar que nós poderíamos, né, como homem, servir ao Senhor, honrar ao Senhor, ser obediente ao Senhor. A capacidade que Ele nos deu
agora é extraordinária. A capacidade de poder servi-lo, de honrá-lo, com a sua presença dentro de nós, o Espírito Santo vindo habitar dentro de nós, nos capacitando sobrenaturalmente, porque viver nessa terra para Deus, você tem que viver espiritualmente, você tem que viver sobrenaturalmente. É o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, porque não está fácil. E a cada dia, a Bíblia diz, as coisas vão piorar. Cada dia viver para Deus vai ser desafiador. Essa é a palavra. Mas que nós possamos vencer esse desafio a cada dia, de poder honrar o Senhor, servir ao Senhor, amá-lo sobre todas as coisas, para que nós possamos receber, assim como eles receberam as consequências pelo pecado, nós possamos receber as consequências por uma vida vitoriosa em Deus, uma vida andando no Espírito, uma vida participando das coisas de Deus, participando da palavra de Deus, participando sendo participantes do seu Espírito aqui na terra. Então, você que nos assiste nesse programa, nesse dia, você está convocado a fazer aquilo que agrada ao Senhor, obedecendo a sua palavra, andando no Espírito. Consequentemente, se você anda no Espírito, você não está andando na carne. Se você anda na carne, consequentemente, você não está andando em Espírito. Então, escolha, é uma decisão para a sua vida. Escolha viver para Deus, escolha obedecer a sua palavra, escolha viver e receber as consequências, né? Graças a Deus, são os galardões que vêm por obediência, os benefícios que vêm em obedecer, em obediência ao nosso Deus. Por hoje é só, nós queremos terminar esse programa de hoje, a Bíblia e a Família, convidando você e a sua família para estar conosco em um dos nossos cultos. Acesse as nossas redes sociais, coloque lá AD Santa Rita PB no Google, AD Santa Rita PB, e você vai ter as informações da nossa igreja. Nós estamos situados aqui em Santa Rita, na Paraíba, vizinho ao estádio Teixeirão. Você vai ver logo uma igreja grande, não tem como errar, é vizinho mesmo ao estádio Teixeirão, na cidade de Santa Rita. Então você está convidado para assistir um dos nossos cultos, confira a nossa programação nas redes sociais e não venha só, traga a sua família também. Vamos orar. Vamos encerrar o nosso programa com oração. Soraya começou, Soraya termina com oração. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um programa onde a tua palavra é ensinada, é pregada, é proclamada. Em nome de Jesus, que ela entre em cada lar, trazendo transformação, alcançando cada família, e que o propósito desta palavra seja manifesta. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar, a sua família, e nós agradecemos a Ti, Pai, por Tua bondade e fidelidade, por nos trazer até aqui, pela saúde, pela paz. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, por Tua presença acessível a nós, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.